Então é o seguinte, nós sabemos, agora vamos pegar o geral. Nós sabemos que calor é a troca de energia térmica entre dois corpos, né? O corpo pode ganhar, se precisar, estiver perto de um corpo com uma alta temperatura e estiver com uma menor temperatura, ele vai ganhar calor desse corpo. E o corpo com maior temperatura doa para quem tem menor temperatura. Isso tudo é fruto do tal do equilíbrio térmico. Então, quando o corpo ganha ou perde calor, ele troca calor, dois efeitos são provocados. O primeiro efeito é o que nós chamamos de calor sensível, que é o que? Ao corpo ganhar ou perder calor, ele tem uma alteração na sua temperatura. Porque quando ele está doando calor, ele está mandando energia térmica para o outro corpo. Essa energia térmica vem da agitação das suas moléculas. Então, quem doa calor resfria, né, diminui sua temperatura, e quem ganha aumenta. Tá? Nós temos uma forma de calcular a quantidade de calor que o corpo ganha ou perde e como que isso vai influenciar a sua temperatura. Se ela vai aumentar, se ela vai diminuir. A fórmula é essa. Nós podemos apelidar ela da forma do Q macete, tá? Porque aí você nunca esquece, fica muito fácil. Onde você tem Qzão, que é a quantidade de calor, que é uma grandeza que pode ser medida em calorias, que é cal ou joules. Calor específico, tá? Que eu vou explicar com detalhes. E a variação de temperatura, que é o ΔT, que é a temperatura final menos a inicial do corpo. O que é o calor específico? Vamos supor que eu tenho esse cubo de alumínio aqui. Faz conta que cada quadradinho desse aqui equivale a 1 grama. Então vamos lá, esse cubo tem quantas gramas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Então eu tenho um cubo de alumínio aqui, neste exemplo. Com massa de 24 gramas, tá? Essa é a massa inteira desse cubo. O que é o calor específico? O calor específico, ele varia de material para material. Aqui a gente tem uma tabelinha, ó, calor específico do mercúrio, do alumínio, do vapor de água, do gelo. Por exemplo, quando eu tenho o calor específico do alumínio de 0,22, aqui está a unidade de medida, Cal/G de grama vezes graus Celsius. Significa que, vamos lá, calor específico do alumínio é 0,22 Cal/grama vezes graus Celsius. Isso aqui é muito fácil de você entender. Esse valorzinho do calor específico, 0,22 Cal, significa que para 1 grama, não importa a quantidade de gramas que esse cubo tem, para 1 grama desse material, se eu fornecer 0,22 calorias, eu faço sua temperatura alterar em 1 grau Celsius. Ou seja, se eu doar essa quantidadezinha de calor para esse material, eu vou fazer 1 grama, um quadradinho, subir a temperatura dele em 1 grau Celsius. Ou se eu retirar essa quantidade de calor, né, de caloria desse material, eu faço 1 grama desse material perder a temperatura de 1 grau Celsius. Alguma dúvida sobre isso, gente? A explicação em detalhes. Tá? Alguém possui alguma dúvida?
Ô, gente, se tiver dúvida, vocês têm que falar, pessoal. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Depois eu vou dar isso na prova e todo mundo vai mal. Vocês ficam fazendo uma tempestade na situação, mas estou aqui para tirar dúvidas, estou ensinando uma matéria nova. Pergunto se vocês têm dúvida, ninguém fala nada. Então, ou vocês não estão assistindo aula, ou vocês já estão sabendo tudo. Léo, você não tem medida de distância em metros, centímetros, quilômetros? Calor, ele pode ser medido em duas unidades de medida. Uma é que nós chamamos de joule e a outra nós chamamos de cal ou caloria, tá? Quantidade de calor, né, que é calor pode ser medido em calorias ou joules, tá? São duas unidades de medida diferentes para uma mesma grandeza. E aqui está uma equivalência entre elas, né? Um cal equivale a 4,2 joules. Entendido? Aí é o seguinte, se não tiver entendido não tem problema, pode perguntar quantas vezes quiser. Se eu quiser trocar a temperatura desse corpo inteiro, para eu alterar em 1 grau Celsius uma graminha desse corpo, basta eu fornecer 0,22 calorias, né? Uma pequena quantidade de calor. Se eu quiser alterar esse corpo todo, a sua temperatura, em 1 grau Celsius, se eu fornecer mais 0,22, eu consigo alterar esse outro quadradinho. Se eu fornecer mais 0,22, outro quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho. Opa. De forma que, se eu tenho 24 gramas, se eu fornecer um total de 0,22 vezes 24, tá? Eu altero o corpo inteiro em 1 grau Celsius de temperatura. Tá? Então, basicamente isso aí. Isso aí é o calor específico. Simplesmente ele me indica a quantidade de calor que eu preciso para fazer 1 graminha do meu material alterar a sua temperatura. Tá? Então, como que eu vou usar essa fórmula? Muito simples. Vamos pegar um exemplo aqui. 100 gramas de água recebem 500 calorias. 100 gramas de água vão receber 500 calorias de calor. Qual será a variação da sua temperatura? Esse é meu problema, meu exemplo. Aí, como que eu resolvo esse problema? Eu pego a fórmula do Kimacete. Por exemplo, eu estou recebendo, a fórmula é isso, né? Que massa, calor específico e variação de temperatura. Eu quero saber a variação da temperatura. Olha a pergunta para você ver. Isso aqui é o que eu quero saber. Aí o que eu faço? Qual a quantidade de calor que o corpo recebeu? Vou ajeitar aqui. Recebeu 500 cálculos. Qual a massa desse corpo? 100 gramas. Aí eu tenho que te informar de alguma forma esse calor específico, sabe? Isso aqui você não tem que tirar da cachola, não. Calor específico, a gente não está trabalhando com a água. Olha só, o calor específico da água é 1. Eu quero saber a variação da temperatura. É o meu ΔT inteiro. Então agora ficou fácil para eu resolver essa conta. 500 é igual a 100 vezes 1 é 100. Vai ficar 100 vezes
delta T. O que está multiplicando desse lado, eu passo dividindo para o outro. Vai ficar 500 sobre 100 é igual a delta T. Meu delta T, então, vai dar 500 sobre 100. Deixa eu obter 5, né? Então, tenho um delta T igual a 5 graus Celsius. Ou seja, quando eu forneci 500 calorias para essa água, ela alterou sua temperatura em 5 graus Celsius. Beleza? E a outra forma também seria o quê? Se eu tivesse te falado assim, olha, outra forma a gente usa essa conta. Estou fechando aqui, tá? Para a gente ir para a prova. Se 500 gramas, ou quer dizer, se 100 gramas de água receber 5 graus Celsius, né? Variar sua temperatura em 5 graus Celsius, quanto de calor esse corpo recebeu? Vamos fazer o inverso. Vamos supor, quero saber a quantidade de calor que um corpo recebeu, um corpo de 100 gramas de água, é uma massa disso, o calor específico da água é 1, e esse corpo teve uma variação de 5 graus Celsius na sua temperatura. Em vez de eu querer saber a variação de temperatura, eu vou querer saber a quantidade de calor que um corpo ganhou para alterar sua temperatura em 5 graus Celsius. Aí você joga tudo na fórmula e multiplica, né? Vai dar 500 cal. Simplesmente invertir a incógnita e as informações, só vou mostrar uma outra forma de calcular. Beleza? E aí, né, galera, o calor específico, outra coisa que o calor faz no corpo é alterar seu estado físico. Que é o que nós chamamos de calor latente, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Nesse gráfico aqui, por exemplo. À medida que um corpo ganha calor e altera sua temperatura, esse gráfico vai subindo. Quando o corpo ganha calor e altera o seu estado físico, esse gráfico fica em linha reta assim. Tá? Então, calor latente nada mais é do que quando o corpo, ao receber calor, ele vai alterar o seu estado físico, ao invés de alterar a sua temperatura. Eu vou mandar esse esqueminha para vocês no Zap, tá? Depois com o vídeo no Seduc e tudo mais, aí fica tudo no esquema. Beleza? Pessoal, vou botar a nossa prova aqui no chat aqui, tá? Aí manda a prova por escrito, foto da prova escrita com o seu nome no caderno, por favor. Primeira questão já está aí. Segunda questão.
Matheus, é obrigatório fazer na folha? Eu tenho preferência.